Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Muito obrigado por ter você comigo novamente aqui neste vídeo. Uma boa tarde para todos, e no vídeo de hoje eu quero discutir um pouco sobre o que está nessa matéria aqui do Olhar Digital. Ontem a gente viu sobre o planeta que chove protetor solar, hoje a gente vai ver um pouco sobre o planeta que tem nuvens de metal, né, onde chovem rubis e safiras líquidas, né? Então esse conteúdo aí é de 2022 agora, né, do dia 22 de fevereiro, bastante recente, e fala sobre esse planeta aqui, certo? Que se chama WASP 121b, né, é o nome do planeta. Aí, eles dizem aqui na matéria: imagine um planeta no qual as nuvens são feitas de metal e delas chovem rubis e safiras líquidos. Parece cenário de filme de fantasia. Tá errado, parece não, é cenário de filme de fantasia, tá? Pois bem, mas um novo estudo, né, indica que essa pode ser a realidade no exoplaneta denominado, né, esse nome aí que eu falei pra vocês, e é como se fosse um Júpiter quente. Aí, obviamente, embaixo a gente tem aquelas imagens, né, aquelas ilustrações artísticas feitas em computadores, como sempre, né, porque imagens reais do negócio a gente não tem. Então, se a gente não tem imagens reais do negócio, como eu posso acreditar que isso aqui está acontecendo? Como eu posso acreditar que isso aqui realmente está acontecendo na realidade? Que tem um planeta que tem nuvens de metais que chovem safiras líquidas. Não faz sentido, percebe? Quanto mais rubi. Vocês percebem? Parem para pensar um pouco. Vocês acham que isso aqui se trata de ciência de verdade? Vocês acham que isso aqui é uma ciência que tem método científico empírico por trás? Vocês acham que isso aqui pode medir? Vocês acham que isso aqui pode observar? Pois é, então é uma coisa duvidosa, percebe? Tipo assim, a gente está falando de ciência, certo? Se nós estamos falando de ciência, estamos falando de coisas que podem se observar, que podem se demonstrar, coisas que podem ser reproduzidas em laboratório em pequena escala, né? Experimentos práticos, né? Coisas que passam pelo método científico. Essa questão desse planeta aqui, que chove rubi e safira líquida, e a matéria de ontem que a gente viu no vídeo de ontem, de planeta que está chovendo protetor solar, etc e tal, será que essas coisas têm como reproduzir na realidade? Tá entendendo? Fica difícil. Então é bom a gente analisar essas coisas aqui, galera, com sensatez, com intelectualidade, certo? Com honestidade intelectual e com sinceridade, né? E saber o que está mais perto da realidade ou não, saber o que deve ser questionado ou não, certo? Essas coisas aqui, no meu ponto de vista, são bastante duvidosas, porque nada disso aqui passa pelo método científico. Tá entendendo? Vocês percebem? Tem áreas da ciência que são muito mais úteis do que a astronomia em si, certo? Mas por que essas áreas não recebem tanto destaque assim? Por que a maioria das páginas que se dizem páginas de divulgação científica, por que elas não tentam analisar o outro lado? Por que eles sempre tentam atacar, ridicularizar pessoas que pensam diferente, né? E conteúdos como esses aqui, eles vendem como se isso fosse a coisa mais, a coisa mais impressionante, a coisa mais inteligente do mundo. Existe um planeta chovendo rubi e safira líquida por aí pelo universo. Todo mundo aplaude isso aqui, tá entendendo? É uma coisa ridícula, galera. Eu não consigo entender como coisas estranhas como essa não são vistas, percebe? Bom, então, no meu ponto de vista, para você acreditar nessas coisas aqui, você tem que usar a sua fé, tá entendendo? Eles lançam a informação dizendo o seguinte, dizendo isso aqui que a gente está lendo, né? Que o planeta tem nuvem de metal que chove rubi e safira líquida. Mas aí vem a pergunta: se a gente não pode observar, se a gente não pode ter acesso a como a coisa funciona de verdade, percebe? Como a gente vai ter garantia que isso aqui está acontecendo na realidade? Essa é a questão, tá entendendo? Esse é o questionamento que eu quero levantar em cima disso, tá entendendo? Sabe por quê, galera? Eu desconfio o seguinte. Eu desconfio não, né? Eu desconfiar, eu tô até me fazendo de bobo. Eu tenho certeza que muitas dessas matérias, né, de divulgação científica, dizendo que eles estão catalogando planetas que chovem protetor solar, que chove safira líquida, que chove não sei mais o que, né, por aí pelo universo, tudo isso aqui são coisas fictícias, são matérias criadas para tomar o tempo e distrair as pessoas, tá entendendo? Enquanto há coisas muito mais sérias acontecendo, conteúdos como esse seguem tomando a atenção das pessoas, manipulando a opinião pública. Muitas pessoas, elas, vamos dizer assim,
dão de cara, elas se deparam com uma matéria desse tipo e elas acreditam, levam em conta que isso aqui é tudo 100% real, 100% fato, que essas coisas estão acontecendo nesse exato momento, sem elas nunca terem vistas, tá entendendo? Quer dizer, sem elas nunca terem visto, melhor dizendo, sem elas nunca terem visto uma coisa como essas aqui, elas continuam acreditando, mesmo assim, certo? Por quê? Porque existe uma propaganda, percebe? É isso que eu combato. Existe um lado da ciência inútil. Existe um lado da ciência que é usado para propaganda, galera. É isso que vocês têm que entender. Ciência de verdade é uma ciência que ajuda a produzir remédio, que ajuda a produzir a pílula do câncer, que ajuda a produzir alimento, certo? Ciência de verdade são coisas que você pode replicar em qualquer lugar do mundo. Tá entendendo? Por exemplo, engenharia é um conhecimento, no meu ponto de vista, que envolve ciência, envolve conhecimento. A engenharia é um conhecimento replicável. Por exemplo, carros que são construídos aqui no Brasil podem ser construídos nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, na Coreia. Todos os lugares do mundo têm pessoas que fabricam carros, certo? Leva tempo? Obviamente. E existe um conhecimento de engenharia fantástico para você encaixar cada peça no lugar, para você, tipo assim, fazer aquilo ali funcionar da forma que deve funcionar, percebe? Então o ser humano tem sim um conhecimento especial e o ser humano tem capacidade de criar coisas. É um presente que o Criador nos deu, percebe? É uma coisa valiosa que o nosso Criador colocou dentro da gente, esse instinto. Adão, o primeiro homem criado pelo Criador, só para vocês terem uma noção, Adão ele era tão inteligente que ele havia nomeado todos os animais da terra, certo? No caso do Jardim do Éden. Quando ele estava no Jardim do Éden, ele havia nomeado todos os animais, certo? Por quê? Porque o Criador deu essa capacidade para ele, percebe? Adão, ele não veio do ventre de uma mulher. Adão, ele foi criado direto das mãos do Criador, certo? Adão, ele andava com o Criador, ele conversava com o Criador face a face, ele tinha uma relação que nós hoje aqui, nós seres humanos carnais, que vivemos nesse mundo caído, nós não temos. É muito difícil a gente ter uma relação desse tipo com o Criador. Exige um amadurecimento espiritual muito grande. Você já entendeu? Você tem que ter praticamente rejeitado o mundo, tá entendendo? Tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer. E nascer de novo. Nascer de novo e aceitar o Messias. Essa é a única forma que a gente sim pode se chegar ao Criador. Mas, pelo fato da gente ter uma natureza pecaminosa, fica difícil a gente se aproximar do Criador por causa dessa barreira, tá entendendo? Então a gente precisa entender que o Criador, ele nos deu inteligência, certo? Ele nos deu esse presente da gente poder fazer escolhas, da gente poder usar a nossa mente e pensar, refletir. A nossa mente é o maior presente que ele nos deu. Na verdade, o maior presente é o nosso presente, tá entendendo? Só pelo fato da gente acordar, estar respirando já é motivo, tipo assim, um motivo enorme, é um motivo extraordinário e maravilhoso de agradecer ao Criador diariamente pelo fato da gente estar de pé e apreciando a nossa vida, apreciando coisas ao redor boas que acontecem, né? Boas ações e coisas desse tipo, tá entendendo? Coisas que agradam a nossa alma. Então vocês podem ver que todos os assuntos estão interligados. Aí, essas matérias, no meu ponto de vista, são para terceirizar a nossa capacidade de pensar. Algo tão bonito e brilhante que o Criador nos deu, tá entendendo? Então, aqui está dizendo que o planeta foi descoberto em 2015 e ele é um gigante gasoso a 880 anos-luz, né, de distância aí da Terra. Então, sempre essas unidades de medida astronômicas especulativas e absurdas. Então, aqui diz que esse mundo alienígena se encaixa na categoria denominada Júpiter quente. Olha só, mundo alienígena. Ou seja, só termo que se encaixa, que se enquadra dentro da ficção científica, né? Aí quando a gente fala que essa ciência ela é ficção científica, aí os ateus dizem, não, mas vocês acreditam na Bíblia, vocês acreditam em um livro que foi escrito por homens. Ah, é? Quem é que escreve os livros que falam que a gente vem do macaco? Não são homens, não? Ah, não, né? São deuses do Olimpo, né? Quem é que escreve os artigos científicos que você acredita? Não são homens, não, né? Não, imagina, não, pô. São tudo anjos caídos, né? Ah, tá bom, sei. Então, no meu ponto de vista, essas coisas só servem para corroborar um mundo ateu, um mundo ateísta, um mundo sem moral, sem leis, né? Num mundo, tipo assim, nesse mundo de fantasia, nesse mundo de, tipo assim, ficcioso, tá entendendo? Só faz sentido nessa concepção ateia, que acredita que a vida não tem sentido, que a origem da vida não tem sentido, né? Que a vida é um processo natural, que nós somos apenas poeiras de estrela vagando em cima de uma outra poeira,
né, ao redor do cosmos, no meio de milhares de galáxias e planetas diferentes, né? Isso aí para eles faz super sentido. Agora, você acreditar que um designer inteligente, uma mente inteligente projetou a nossa vida, projetou a existência com um propósito específico, aí não, para eles é absurdo, é tudo loucura, é tudo fantasia. Tá entendendo como é que esses caras são hipócritas? Eles dizem assim, não, vocês terraplanistas, vocês são crentes. Mas esses ateus, esses caras, esses evolucionistas, eles são muito mais crentes do que uma pessoa que diz que acredita na Bíblia. Sabe por quê? Porque muitas dessas coisas que esses caras acreditam, eles não conseguem ver. Aí eles adoram bancar de inteligente, de intelectuais, de cientistas. Não, nós somos os cientistas, somos os intelectuais porque não acreditamos em Deus, né? Ridículo. Mas aí eu faço uma pergunta. Se esses caras eles acham que eles são tão cientistas, são tão intelectuais, né? Se eles são tão superiores a uma pessoa que se diz terraplanista, então, se você é cientista, então como que você acredita em uma coisa que você não vê? Porque ciência de verdade, um dos métodos da metodologia científica é o quê? Um dos pilares é a observação. Porque esses caras acreditam que a Terra gira. Até hoje isso não foi observado e detectado por nenhum aparelho. Todos os experimentos que tentaram provar que a Terra se move, todos eles fracassaram. Tem um experimento de um cara chamado Michelson Morley, vou fazer um vídeo sobre isso, provando cabalmente que a Terra está imóvel, né? Aí eles acreditam nisso, eles acreditam que a Terra é um planeta, mas para a Terra ser um planeta ela tem que apresentar movimento, coisa que não é verdade. Eles acreditam que a Terra é um globo, mas eles nunca viram a curvatura da Terra, né? Ninguém até hoje nunca viu. A curvatura da Terra é outra incógnita que também não pode ser medida, né? Em nenhuma parte da Terra você consegue notar nenhum tipo de curvatura, independente da altitude que você se eleve. O que você vai ver da estratosfera ou de alguma camada maior é a mesma coisa que você vai ver estando no nível do mar. Então a gente sabe que 70% da Terra é coberta por águas em estado líquido. E a água busca sempre o seu nível. A física natural da água é essa. Então, 70% da Terra a nível do mar tem que ser um plano. Isso não se molda a uma esfera. Tá entendendo? Não tem como. É irrefutável essa questão. Então, meu amigo, até hoje eu nunca vi um vídeo, eu nunca vi um experimento, né, sendo reproduzido em microescala, em um laboratório, um experimento físico, demonstrando que como que uma superfície aquática pode se moldar a uma esfera, né, por causa da gravidade, né? Eu quero ver, eu nunca vi um experimento como esse, porque o que eu saiba, a gravidade ela é sempre dominada pelo eletromagnetismo. A gravidade ela é uma força fajuta, tá entendendo? Ela não tem aplicabilidade no mundo físico. Então, meu amigo, como você consegue me explicar isso? Como que 70% da Terra, dos oceanos que compõem a Terra, que estão em estado líquido, como isso pode se moldar uma esfera? Então, meu amigo, se você não me demonstrar isso, você não pode querer que eu creia nisso sem antes você me demonstrar. Tá entendendo? Porque isso é ciência de verdade, demonstração. Agora, ficar filosofando, ficar tipo assim, se você é aquilo que eu falo. Se você vê isso como um sistema de crença, tudo bem. O Estado é laico, você acredita no que você quiser, você pode adotar o que você quiser como religião. Agora, eu estou falando de ciência. Se você não me demonstrar, não tem por que eu acreditar cientificamente, tá entendendo? Bom, então, a coautora de um artigo científico chamada Joanna Barstow, que é pesquisadora da Universidade Aberta do Reino Unido, ela diz o seguinte: é emocionante estudar planetas como esse aí, né, que eles acharam, né, que são muito diferentes daqueles do nosso sistema solar, porque nos permitem ver como as atmosferas se comportam em condições extremas, desculpa. Aí, né, esse estudo aqui foi publicado na revista Nature Astronomy, e os pesquisadores descobriram que a beira da noite do planeta fica frio o suficiente para esses metais se condensarem em nuvens. Então, no meu ponto de vista, tipo assim, eu tenho bastante dificuldade de crer nesta parte da ciência, é uma parte bem mais inútil e especulativa. Como eu falei, ciência de verdade é uma ciência que ajuda a produzir remédio, ajuda a produzir comida. Ciência de verdade é uma ciência que ajuda a humanidade a avançar, tá entendendo? Ciência de verdade, ela consegue criar um motor a combustão, né? Painel solar. Ciência de verdade são coisas, ciência de verdade consegue criar coisas que têm importância, que têm aplicabilidade no mundo real, na nossa vida, que impacta diretamente na nossa vida. Porque é aquilo, é uma pergunta pra gente raciocinar, galera, pra estimular vocês ao questionamento e a pensarem por trás disso. Que um planeta que chove rubi e safira líquida a
880 anos-luz de distância, o que isso vai interferir na nossa vida? Que importância que isso vai trazer para a nossa vida? Nada, percebe? Não vai mudar absolutamente nada na nossa vida. O que um planeta estiver no protetor solar, não sei quantos anos-luz de distância, vai influenciar na nossa vida? Não vai impactar em nada, percebe? Isso é um lixo. Por isso que eu falo, essa parte da ciência é uma parte dogmática, inútil e filosófica, porque não tem aplicabilidade nenhuma na nossa realidade. Agora, ciência de verdade como geofísica, sismologia, é uma ciência de verdade, porque estuda terremotos. São fenômenos que podem levar vidas. São fenômenos que, se previstos corretamente, podem salvar vidas. Então, tem uma aplicabilidade muito maior no nosso dia a dia. Tá entendendo? Então, essa é uma ciência de verdade que eu dou valor, dou destaque e acredito. Agora, essa parte aqui não tem por que eu acreditar sem eu ter provas suficientes de que isso está acontecendo. Então, deu para entender? Então, esse é o raciocínio principal do vídeo. Muito obrigado a todos que me acompanham. Fortíssimo abraço para vocês. Vou continuar falando mais sobre essas e outras. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.